A gente falava aqui no off da dificuldade, que a gente fala assim, eu, Mariano, tem TDAH? Não tem. Mas eu coloco várias circunstâncias da vida que me colocam a dificuldade de ter, por exemplo, a atenção. Dormir pouco, trabalho com várias coisas, uso muito a cabeça. Aí eu queria que você falasse um pouco do desafio, quais são esses desafios de fazer esse diagnóstico em pessoas adultas. E até mesmo como é que a pessoa que está ouvindo a gente agora, eu tô aqui ouvindo você falar, tô abrindo minhas abas, Aham. para que ela consiga se identificar e ela possa perceber a diferença. Olha, isso é do seu trabalho, da sua rotina? Não, isso já é uma coisa que você precisa olhar. Tá. Primeira coisa, volta na sua infância. Volta na Uhum, sua infância, vê lá na sua adolescência, como é que você funcionava? uhum, Como é que era a sua dinâmica? Como é que era o seu trabalho? Como é que as pessoas te chamavam? Se alguém fosse perguntar pra você, como é que o Mariano era quando ele era adolescente, quando ele era criança? Aí você vai começar a perceber que ali é a sua natureza. Observar também se nessa adolescência e nessa infância, o que que foi que impactou de repente de alguma forma, ou a desatenção, ou a agitação, como é que era o desenvolvimento escolar, o que que os professores falavam de você, o que que é importante a gente entender. Quem é TDAH em todos os lugares. Eu não posso ser, em casa eu não sou TDAH, nas férias eu não sou TDAH, eu só sou TDAH no trabalho. Aí não tem jeito. Ou então no trabalho tá tudo bem, em casa, então é isso, entender que como é uma forma de funcionar do cérebro, ele tem que estar em todos os momentos, tá? Bem, segundo, se você percebe que algumas coisas a respeito, do tipo assim, eu consigo, se não tiver muita coisa me deixando ansioso, ficar tranquilo e trabalhar, não tem nada que eu me distraia comigo mesmo, aí você pode ficar atento que talvez seja uma coisa mais ansiosa. uhum. Porque o TDAH tem a parte externa que atrapalha? Tem, mas ele se distrai sozinho. Ele não precisa, se tiver mais gente do lado, piora, barulho, alguma coisa assim. Mas ele se distrai com ele mesmo. Então ele está num lugar, ele consegue ir se desorganizando sozinho. Então isso é uma das Não, coisas. faço Não, não. isso não? Não, Não? não. Você tá me olhando. Enquanto você fala, Eu ela fica me olho, olhando pra eu mim. olho. Ela tá Eu igual olho porque eu tô quem assim. tava contando da sessão Check. anterior, que eu fico. Aham. Como eu fiquei na sessão que a gente fez, Aham. eu fico olhando pra pessoa. Não, mas esse caso não. Eu não me distraio. Eu me distraio pra pegar o telefone. É o lance, essa questão que você falou, o telefone tá do lado e já causar o déficit de atenção é Então, muito é. foda. Porque é muito isso. O telefone tá aqui, aí você. Então, às vezes é uma coisa mais voltada para ansiedade do que necessariamente um TDAH, entende? Então, Uhum. o que fazer nesse caso? Experimenta ficar, mas aí que tem que ter rotina, né? O difícil é isso. Você pegar esse celular, deixar ele lá dentro do seu carro trancado. Porque você tem que Nossa. fazer o difícil, tem que fazer o fácil ficar difícil. Então, por exemplo, você está de dieta, e dentro da sua casa tem leite condensado, brigadeiro, tá o dia inteiro, vai ficar mais complicado. Pode ter uma coisa ou outra? Pode, mas todo dia que vai ficar mais difícil. Então, a gente vai ter que ir organizando. Abrir a geladeira, tem aquela Heineken gelada lá. Não, Você chega já, de já casa, pensa em manguaça, né? Já aí pensa na berita. você abre lá, tá uma Heineken na geladeira. Você, putz, tô de dieta. Não, mas Aí, muita coisa que ela falou, eu dei check pra você. Não, sim. Eu Muita também. coisa. Não, também. Muito. sim. Muito. Mas eu Mas eu acho acho que. que você é desorganizado Eu mesmo. acho, Eu acho que não tem TDAH, não. mas eu acho que a vida da gente, hoje, a Desirê falou isso agora há pouco, ela tá levando a gente muito Sim. para isso. Então, E aí você falou uma coisa lá atrás. Olha, eu vou começar a falar não, É, né? Que é eu brinco que é o que. Tem um livro que fala que é o que do essencialismo. O que não for um eu li sim também. óbvio é um Aham. não O óbvio. não óbvio. Mas é muito Muito difícil. difícil. Você fica, será que esse é um sim óbvio ou não é? Aí quase tudo é um sim mais ou menos. Mas Mas Você tem como dificuldade de falar não? tenho muita. sabe o que é uma coisa importante, né, já que vocês estão falando de você, para você acionar, ou quem estiver nos ouvindo também, Lógico. é por que que você diz sim? Naquela, vamos supor, tem uma circunstância ali que aconteceu, um trabalho, um convite, seja lá o que for. Por que que você disse sim? Né? Tem pessoas que dizem sim porque aquilo ali vai me dar dinheiro. Ok, não tô falando que tá errado. Tem gente que, daquilo ali que eu vou aparecer. Tem gente que gosta. Eu vou dizer sim porque eu tenho dificuldade de falar não, eu tô com vergonha. Então, existem vários sims e o motivo que leva ao sim ou não é completamente pessoal. A gente pode, nós dois, aceitarmos vários trabalhos, mas o que nos motiva são situações completamente diferentes. Isso também vem do medo? Não do medo, às vezes da necessidade, de querer, de gostar de muita coisa. Então, as pessoas que são mais com flexibilidade mental, mais extrovertidas, ou que gostam empresários, ou que gostam de coisas mais de diversificação, Dinâmico. dinâmico, ele vai ter mais dificuldade de dizer não.
E olha só, e aí o que aconteceu comigo, que você falou lá atrás, a gente toma tanta lambada que você acaba aprendendo. E aí, quando você aprende dentro das lambadas, que você vai ver, fazer uma análise, o resultado, quando você diz não, é muito melhor do que quando você diz sim. Eu teve um trabalho na minha vida, por experiência, que para mim era mais fácil falar sim. E eu acho que era uma fraqueza na realidade minha de falar sim. Eu estava com a anuência de quem tinha me contratado, mas no fundo eu sabia que aquilo não ia funcionar. Só que a pressão é tão grande que você delarga. E ao delargar, você colhe lá na frente. Não vai ter o resultado que você estava esperando, você não vai poder mostrar um trabalho de excelência, que é o que você veio fazer. Entendeu? Então, assim, medir esse equilíbrio, porque hoje, quando eu aprendi a falar não, e às vezes eu falo até um pouco mais ríspida, eu colho frutos muito melhores. Não só para mim, porque não é ego, é resultado para o meu cliente. O cliente tem que entender, eu estou falando no meu nível profissional, o cliente tem que entender que há limites, e que esses limites, às vezes, ele vai ter um resultado melhor, porque a gente tende a achar que conhece muito o nosso negócio, conhece realmente. Então, é impressionante isso. O não é libertador. Mas tem que saber, tem que saber entender. Não, tem que saber entender o motivo do não. Sim. Isso não vai ser bom para mim, porque ou eu vou sair prejudicado, ou a pessoa vai sair prejudicada, ou a minha família vai sair prejudicada, ou então eu tô querendo isso de repente para, sei lá, porque eu não tô sabendo entender que eu tenho limites. Às vezes acontece muito isso. A gente às vezes tem uma ideia de quando, ainda mais as pessoas que são mais tranquilas, que acham tudo mais fácil, elas vão pegando. Isso já aconteceu comigo 1000 vezes. Eu acho tudo fácil. Na hora que eu penso, eu acho tudo fácil. Só que o dia tem 24 horas. É fácil se eu tivesse só aquilo para fazer, mas quando eu tenho aquilo, mais isso, mais um monte de coisa, não é fácil. Aí você vai se estressando. Igual, por exemplo, arrumar um quarto. Um quarto é uma bagunça. Tem gente que olha para aquele quarto e não tá de fechar e ir embora. Aí tem gente que chega e fala assim, eu vou arrumar o quarto inteiro. Então ela se diz, o TDAH faz muito isso. Tira tudo e aí começa a arrumar milimetricamente desde o início. Não vai dar certo. Aí da próxima vez que ela quiser, ela vai ficar tão exaurida, que agora a gente falou do hiperfoco e tal, ela vai ficar tão exaurida que a próxima vez que ela for pensar em fazer um trabalho de novo, ela vai pensar 10 vezes antes de começar aquilo, porque aquilo ali é tudo muito cansativo. A mesma coisa com pessoas que têm transtorno obsessivo compulsivo de limpeza. Tem gente que às vezes de tanta mania de limpeza, elas viram, digamos, pouco limpas, ou vou dizer porcas mesmo, no sentido de não nem toma banho. Se cuida, porcão mesmo. Porque quando vai tomar banho, é tão detalhista, aquilo é tão cansativo, aquilo demora tantas horas, que ela evita começar, porque quando começar aquilo vai ser muito ruim. Então, por isso que às vezes as pessoas vão deixando de fazer as tarefas, porque elas pensam que aquilo ali vai ser tão cansativo, que elas aí que entra a tal da procrastinação. Que, ai gente, como que isso tá explicado errado nas redes sociais? Procrastinar não é só, é completamente diferente de uma preguiça, de uma adiação. Existem vários motivos que levam à procrastinação. E a pessoa tem que saber internamente qual o motivo da minha procrastinação. Se não souber, não tem resultado. Fera isso, tá? Porque na internet o tempo inteiro é super evolução, super execução. Motivação, né? Tal, não, pare de procrastinar, como se a vida... Aí não é só sobre procrastinar. Pode existir a procrastinação por algumas coisas. E não é só sobre motivação. E não é perfeito. E não é só sobre motivação. Muito bom. Gente, você pega um caminho que tem morro, tem descida, tem morro, tem descida. Você tem que acostumar a lidar com isso. E respeitar os nossos limites.